O mês de setembro é o mês de conscientização da doença de Huntington. Eu já falei um pouco aqui sobre essa doença em vídeos anteriores, mas hoje eu gostaria de falar sobre o impacto da Coreia na doença de Huntington e um pouco sobre o seu tratamento. A coreia, gente, é um transtorno do movimento, caracterizado por movimentos involuntários, um excesso de movimentos, que nós chamamos movimentos hipercinéticos, que podem migrar para várias partes do corpo e até ser uma coreia generalizada em todo o corpo. São movimentos repentinos que ficam randomicamente aparecendo em diversas partes do corpo. E a coreia, inclusive, pode até se assemelhar a uma dança quando um paciente apresenta uma coreia generalizada. Inclusive, o termo coreia vem do grego dança. Estima-se que 90% dos pacientes com doença de Huntington venham a apresentar a coreia. Inclusive, é com o aparecimento desse transtorno do movimento que o paciente com doença de Huntington e que tem a mutação da doença de Huntington, ele passa da fase pré-manifesta, quando ele tem a mutação, mas não tem sintomas, para a fase manifesta, que é quando começam a surgir as alterações neurológicas e aí o paciente passa a ser investigado e o diagnóstico é estabelecido através da testagem genética. Então, a coreia, ela tem um impacto motor considerável. Então, com o aparecimento dessa coreia, o paciente pode apresentar uma perda de destreza nas mãos e também um acometimento da postura e do equilíbrio, gerando quedas. Além disso, devido à coreia, o paciente pode vir a apresentar alguns engasgos. Então, é muito importante a gente tratar a coreia. E na escolha desse tratamento, a gente deve individualizar, caso a caso. O mais importante é que a gente deve considerar alguns aspectos, e aí a escolha do tratamento, o momento de tratar a coreia, deve ponderar se aquele paciente, por conta da coreia, está perdendo a funcionalidade, está tendo dificuldade de tocar a sua vida normalmente por conta do aparecimento desse movimento involuntário. A estratégia de tratamento da coreia, gente, ela foca na sinapse dopaminérgica. O que é isso? Na coreia, existe o que nós chamamos do estado hiperdopaminérgico. Há um excesso de dopamina numa região do cérebro que nós chamamos de núcleos da base e nas suas redes neurais para todo o cérebro. Então, a estratégia foca em diminuir esse estado dopaminérgico, foca nas sinapses dopaminérgicas, tanto nos aspectos pré como pós-sinápticos. Então, uma das estratégias de tratamento da coreia é com os agentes que bloqueiam essa sinapse dopaminérgica pós-sináptica. Então, nós chamamos que a estratégia pode ser com esses bloqueadores de receptores dopaminérgicos pós-sinápticos. E dentre eles estão os neurolépticos, que atuam sobre esses receptores dopaminérgicos. E eles são, por exemplo, o haloperidol, sobretudo, a risperidona e a olanzapina. Essas drogas, elas bloqueiam os receptores da dopamina no final da sinapse e com isso diminuem esse estado hiperdopaminérgico. Essas drogas no Brasil, elas são as principais estratégias para tratamento motor da coreia na doença de Huntington por conta da sua disponibilidade. Existe uma outra estratégia que é com o uso dos inibidores de VMAT2. Esse VMAT2, ele transporta a dopamina na região da sinapse pré-sináptica. Então, quando você inibe esse VMAT2, você impede que a dopamina seja liberada na sinapse. E com isso você tem uma diminuição desse estado hiperdopaminérgico. Os inibidores de VMAT2 são a tetrabenazina, a deutetrabenazina e a valbenazina. Essas medicações elas já apresentaram em ensaios clínicos randomizados um resultado de diminuir a coreia na doença de Huntington. Então, comprovadamente, estatisticamente, esses estudos clínicos mostraram a melhora no controle motor da coreia na doença de Huntington. E com isso, essas medicações foram aprovadas em órgãos regulatórios como o FDA. Então, por exemplo, a tetrabenazina, que foi o primeiro medicamento desenvolvido, foi aprovada pelo FDA a partir de 2008, após o estudo Tetra-HD. A deutetrabenazina, ela foi aprovada pelo FDA em 2017, após o estudo First-HD. E a valbenazina foi aprovada mais recentemente pelo FDA em 2023, após o estudo Kinect-HD. Todos esses estudos mostraram uma significância estatística no ensaio clínico randomizado de melhora da coreia através de escalas estabelecidas como a UHT-RS. Então, gente, é muito importante que a gente tenha todas essas opções. No Brasil, o inibidor de VMAT2 disponível é a deutetrabenazina, mas a gente precisa sempre ponderar.
se a gente vai escolher o neuroléptico ou se a gente vai escolher o inibidor VMAT2 de acordo com a realidade do paciente e com os sintomas do paciente. Então essa escolha ela deve ser mediada pelo médico neurologista e individualizada para cada paciente. Além disso, a gente não pode esquecer da importância da fisioterapia para a melhora desse controle motor, sobretudo do desequilíbrio gerado pela coreia na doença de Huntington e sobretudo do cuidado multidisciplinar que é tão importante na doença de Huntington. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, comenta aqui nos comentários.